Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem por aí? Deixa eu colocar o nosso conteúdo de hoje aqui na tela para vocês. Fixando o nosso tema de hoje. Olá, boa tarde, pessoal que já está entrando, já está chegando. Hoje nós vamos, através do programa e do projeto SR Digital, continuar o nosso papo dessa semana, né? Continuar nossa série de assuntos interessantes, de assuntos que contribuem com esse momento em que a gente está vivendo. Na segunda-feira a gente fez uma live muito legal, na segunda não, na terça, né? Com o João Palmeira falando sobre produtividade, depois com o Igor ontem falando sobre autoconhecimento e hoje é com a Meg Faciroli. Nós vamos falar sobre planejamento. O programa SR Digital tem esse objetivo de trazer esses assuntos nessa tarde, trazer seu time de facilitadores para conversar, para estar junto com as pessoas, bater um papo, de alguma forma poder contribuir com esse momento, com essa quarentena, com esses desafios que todos nós estamos vivendo, né? As pessoas, as empresas, as organizações, é importante estar junto agora. É importante que a gente possa continuar se desenvolvendo, né? E especialmente continuar planejando. Afinal de contas, tem muito ainda pela frente para viver e a gente precisa estar preparado para isso, né? Boa tarde, pessoal que está chegando. Bom ter vocês aqui conosco. E aí vamos chamar então aqui a nossa especialista de hoje para esse papo. Deixa eu achar a Meg aqui na... Ok. Vai ser muito bacana. É um assunto assim que eu me interesso especialmente. Eu sei que é um assunto que faz bastante diferença na vida das pessoas, o quanto é importante. E por isso que a gente vai falar. Boa tarde, Meg. Boa tarde, E aí, como você está? Tudo bem? tudo bem, tudo ótimo. Boa tarde a todos que já estão aí. Já vi vários conhecidos entrando. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Meire. E Que obrigada, legal. SR, pela oportunidade da gente estar aqui conversando hoje. A gente está estruturando aí uma parceria desde janeiro e estamos começando a consolidar algumas coisas juntos, né? E esse momento, o juntos faz todo sentido, né, Meire? Com certeza, faz todo sentido, faz toda a diferença, eu não tenho dúvida que é o que vai garantir, né, o sucesso nesse período, que a gente saia bem dessa fase, é fazendo junto mesmo, e um junto que não importa a distância, né, Meg? A gente tem nas lives aqui conversado com pessoas, sabe, estado conosco nessas tardes, gente de todas as partes do Brasil e até fora do Brasil, então assim, ó, nessa corrente mesmo, né, de juntos para que a gente possa superar as dificuldades, a gente possa aprender e sair dessa bem melhores, né? Isso mesmo. Deixa eu só mudar minha luz aqui, que essa aqui estava muito em cima e eu percebi Tá, agora. tá bom. Enquanto isso, quero pedir para vocês, quem já está conosco, clica aí no aviãozinho e vai mandando aviãozinho, convidando outras pessoas para estar aqui. Certamente você conhece alguém que esse tema, planejamento, pode interessar. Certamente você conhece alguém que precisa, nesse momento, rever os seus planos. Então, chama essa pessoa para esse papo, chama essa pessoa para essa conversa, clica no aviãozinho aqui, manda para ela, para que a gente possa ter mais pessoas conosco nesse momento, né, Meg? E olha só, começando sobre o nosso assunto, e especificamente então, a gente sabe que todo começo de ano, a gente começa o ano cheio de planos, né? E essa virada para 2020 não foi diferente. Era um ano assim, ó, com uma perspectiva muito grande, tanto do ponto de vista econômico, então a gente começou um ano muito otimistas. As pessoas, as empresas, a maioria passou aí o final do ano fazendo seus planos, então, né, construindo planos, e o fato é que agora é um momento diferente. É um momento diferente em que tudo mudou, e por conta disso, a gente entende que é preciso rever os planos.
Só que algumas pessoas que têm conversado comigo sobre isso, num primeiro momento, Meg, elas acham assim, ó, que acabou tudo, que tem que rasgar o plano e jogar fora, porque 2020 já era. E será que é isso mesmo? Pois bem, e acho que eu vou começar com a nossa pergunta lá, né? É possível planejar em meio a essa crise, em meio a toda essa situação? Primeiro, a resposta é: não só é possível, quanto é necessário, né? Existe uma necessidade da gente planejar, justamente por todas essas questões que você colocou, Meire. Então, assim, ó, a gente fez todo um plano. Algumas organizações e algumas pessoas fizeram planejamento para um ano, alguns estavam no momento daquelas revisões mais de longo prazo, 10 anos, 5 anos. Então, todos realmente estavam muito, vamos dizer, otimistas com esse momento do 2020. Então, é momento de planejar? É claro que é momento de planejar, porque o cenário mudou totalmente. Então, diante de mudanças de cenários, a gente precisa realmente trabalhar o planejamento. Mas antes de falar um pouco mais sobre isso, eu gostaria de fazer um alinhamento de conceitos, porque às vezes a gente pensa justamente que o planejamento é uma coisa que engessa, o planejamento é muita documentação, o planejamento requer muito tempo, que no momento de crise não dá para planejar, porque a gente tem que fazer imediatamente, porque a crise requer uma reação emergencial, urgente, e realmente acontece isso, mas a gente vai falar um pouquinho depois sobre esses pilares dentro do próprio planejamento. Então, eu gostaria de fazer esse alinhamento que o planejar, ele é muito mais do que a gente documentar, do que a gente escrever o que, como, que hora, que dia, que é o plano de ação. Quando a gente fala em planejar aqui, nós estamos falando numa visão bem global, para a gente realmente olhar todos os cenários envolvidos. E aí eu gostaria também de resgatar, dentro dessa perspectiva, que a gente, ao longo do tempo, a gente veio acrescentando, incrementando, para que a gente chegasse num planejamento mais holístico, mais global, que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, que a gente vai sugerir, mesmo em meio à crise. Então, assim, ó, a gente começou lá até a década de 70, a gente veio com um olhar muito voltado para que, na verdade, quem nos ensinou a planejar foram os exércitos, né? Então, quando a gente fala em estratégia, a gente falava em análise SWOT, a gente fala ainda, né? Em SWOT, a gente está falando desse ambiente de analisar ameaças, oportunidades, pontos fortes, pontos fracos. Depois veio uma necessidade muito grande da gente olhar para a qualidade de produtos e serviços. A gente focou muito em qualidade. Teve uma época que a gente falava e vivenciava e fazia gestão e planejava para a qualidade. E depois, e assim, ó, não é que essas coisas, elas, vamos dizer, elas não são importantes, mas elas foram sendo incrementadas no processo do pensar estratégico. E aí, depois veio o momento que até a gente conhece pelas 5 forças de Potter, que veio um momento da gente ampliar um pouco a visão, sair do aspecto produto e olhar um cenário mais amplo, olhando novos entrantes, não olhando só o concorrente direto daquele produto, daquele negócio que eu atuava. E depois a gente teve um salto muito interessante no mundo, que foi o olhar para as competências. Foi quando a gente começou a ampliar dentro de um movimento de globalização e de responsabilização, tanto no âmbito organizacional como pessoal, a gente veio ampliando também esse olhar para o planejamento. E as organizações passaram a ser portfólios de competências. E aí a gente entrou em todo esse programa de competências e que surgiram e foram ampliando, né, todo o trabalho que a gente tem de competência, não só para as pessoas, mas para as organizações, que na verdade são as pessoas, mas quando a gente fala em competências organizacionais, nós estamos falando das competências desse conjunto, desse coletivo. E quando a gente fala em competência das pessoas, é o que cada um vai contribuir dentro desse aspecto. E é nesse ponto que eu gostaria da gente trabalhar, porque assim, ó, hoje, para a gente pensar em se reinventar, nós precisamos pensar em competências.
As empresas, e pelo menos nos clientes que eu venho trabalhando e venho apoiando nas reflexões nesse sentido, a gente vem propondo essa ampliação de visão. Olha, vamos pensar que eu preciso ser uma empresa ou um profissional para o mercado. Então, o que o mercado está precisando? O que o mercado precisa de competência que eu posso contribuir? O que o mundo, as pessoas, têm necessidade e que eu possa gerar uma contribuição? Ah, mas eu vou deixar de ser o que eu era antes? Não, mas eu vou aproveitar esse ambiente que eu já tenho e vou ofertar competências para esse mundo. E ainda nós tivemos uma outra evolução que nos últimos 5 anos, que é a evolução do accountability, que é da responsabilidade, que a gente diz o seguinte: as empresas e até as pessoas são portfólios de competências totalmente responsáveis por suas externalidades, ou seja, pelos impactos que ela causa. Então, com esse olhar, eu gostaria que a gente falasse de planejamento na crise, porque essa crise, ela inclusive está nos convidando a isso, a olhar esse impacto, a olhar e nos responsabilizarmos de uma forma mais ampla por tudo que está acontecendo. Então, esse movimento que eu chamo hoje de planejamento. Inclusive, eu gosto de tratar o planejamento como movimento, porque no mundo que nós estamos também, planejar não é uma coisa engessada e nem um documento para a gente colocar na gaveta. Planejamento é algo para a gente o tempo todo estar revisitando. E cada negócio tem o seu tempo, tem o seu espaço, né? Que pode ser maior ou menor, depende do negócio. E no meio da crise, óbvio, o que acontece? Eu tenho um olhar que é emergencial, né? Então, uma questão importante para a gente trazer para o nosso contexto de hoje é que, normalmente, eu faço planejamento de curto, médio e longo prazo. Quando eu estou no meio da crise, eu preciso incluir aqui o item de curtíssimo prazo. Então, eu tenho o curto prazo num cenário normal, pode ser mensal, pode ser trimestral, né? Sei lá, e depende muito da pessoa e do negócio. Mas quando eu estou na crise, eu tenho curtíssimo prazo, que é de hora em hora, que é período, que é dia, né? Nós estávamos, o pessoal estava usando muito o termo, né? Até tenho aqui um texto que eu deixei bem aqui na minha mesa, ó, viver um dia por vez, né? Então, que esse é o momento que nós estamos, num momento emergencial. Então, o planejar dentro desse movimento de crise é olhar para esse emergencial, mas o convite é não perca essa visão global, porque a gente tem muitas coisas acontecendo, impactando, e que a gente precisa também levar em conta. Muito bacana, Meg, assim, ó, e essa perspectiva do planejamento que você trouxe assim tão ricamente, nos dá esse novo olhar, porque é verdade que uma vez a gente acreditava que o planejamento era algo assim, ó, difícil de fazer, algo pesado, algo complexo e complicado para as grandes organizações e que não era para todo mundo, né? Então, essa perspectiva nova do planejamento nos faz concluir que é necessário sim, é importante, é possível, é preciso e que é para todos nós, né? Não é só as grandes empresas que precisam planejar, as grandes organizações, mas eu penso que também, a partir dessa perspectiva de planejamento, os profissionais, as pessoas, acho que todo mundo precisa de planejamento, né, Meg? Exatamente. Eu acho que todos nós precisamos de planejamento e dentro desse enfoque que a gente chama hoje de ambidestria, olhando para propósito e resultado ao mesmo tempo, né? Olhando para todos os cenários que nos envolve e realmente plantando aquilo que a gente quer colher no futuro, mas cuidando muito desse presente que a gente tem, né? E eu gosto muito de usar essa palavra presente, porque é um presente, o estar aqui agora é um presente. Então, a gente cuidar desse presente, mas lembrando que aqui nesse presente, esse cuidado precisa estar relacionado àquilo que eu estou colhendo neste momento,
aquilo que eu já plantei lá atrás e agora eu estou cuidando, mas eu preciso continuar plantando para ter no futuro. Então, nem estar só aqui e agora, olhando cada dia, olhando cada minuto e reagindo a todas as situações que estão acontecendo, e nem só estar lá na frente também, pensando no futuro, mas realmente conseguir trazer esse equilíbrio. Agora, eu acredito que quando a gente tem um planejamento, e hoje a gente fala em simplificar, né, como você disse, para caber para todas as pessoas, todos os portes de empresa, todos os negócios, tamanhos e etc. Independente do tamanho, particularmente eu gosto de propor planejamentos, principalmente quando eu falo de estratégia, em uma página. Então, para mim, o planejamento tem que caber em uma página. Inclusive, na hora da crise, é muito mais fácil você olhar para aquela página e fazer mudanças, porque aquilo você tem um mapa completo ali na sua frente. Então, você ter toda a estrutura do planejar ali numa página que te dá essa flexibilidade é muito importante. E eu gostaria também, Meire, de colocar a importância da liderança no contexto do planejamento. Porque, assim, o planejamento hoje, ele é uma competência que deve ser para todas as pessoas, como você colocou, né? Mas a liderança, ela tem um papel fundamental na condução desse processo do pensar e de fazer todo esse alinhamento entre o que nós já conquistamos até agora, que a gente pode chamar de passado, aquilo que a gente precisa realmente fazer no presente e os projetos que a gente tem para o futuro, né? Então, esse alinhamento que nós precisamos criar e essa dinâmica, ela está muito ligada à questão da liderança. E eu gosto de trabalhar com uma metodologia que eu chamo de alinhamento total. E o alinhamento total, o que ele propõe? Ele propõe que a liderança consiga estruturar esse planejamento de forma a envolver todos esses stakeholders nesse processo de planejar. Porque o que mais precisa fluir é a comunicação dentro do planejamento. Então, o comunicar, por isso que eu gosto do alinhamento total, porque o que adianta eu ter um plano, e aí isso vale até para a pessoa, você que é coach sabe disso, que às vezes a gente tem que declarar coisas para a gente poder se comprometer com elas, né? Porque às vezes essa declaração só com a gente não funciona, no âmbito pessoal. Quanto mais quando a gente trabalha com empresa, que envolve várias pessoas. Então, se eu tenho uma equipe inteira para envolver, para trazer para esse contexto da onde a gente precisa atuar, seja no aqui e agora, no emergencial, ou seja para o futuro, eu preciso trabalhar esse alinhamento, eu preciso trabalhar essa comunicação. Então, a liderança, com o seu poder de sistema, de influência, ele tem um papel muito importante. Eu digo o seguinte, que o planejar, ele consegue fazer o link entre os principais pilares de atuação do líder, que é inspirar a confiança, né? Então, para eu ser uma pessoa que inspira confiança, como é que eu comunico o propósito? Como é que eu comunico princípios? Como é que eu comunico estratégia? Como é que eu comunico metas e objetivos? Como é que eu comunico a importância das pessoas em todo esse cenário? Como é que eu envolvo as pessoas em todo esse cenário? Né? Então, o outro pilar que a gente tem muito importante é com qual sistema eu consigo criar esse alinhamento e manter as pessoas mobilizadas para aquilo que precisa ser feito. Isso independe do tamanho, porque às vezes a gente está tudo aqui no mesmo escritório, mas cada um trabalhando para uma coisa. Então, como que eu crio mecanismos que eu consigo fazer esse alinhamento para as pessoas estarem realmente fazendo aquilo que precisa ser feito? E hoje eu digo mais ainda, que o planejar ele pode ser um instrumento do líder criar pessoas altamente engajadas. Por quê? Antigamente a gente pensava que planejar era assim, alguém iluminado tem uma ideia, um pensamento e uma estratégia e ele conduz todo mundo para segui-lo. Eu hoje penso um pouco diferente. Eu penso que as ideias podem partir de várias pessoas e que eu tenho um pensamento, um pouco... Na verdade, o Steve Jobs, eu acho que, se eu não me engano, que tinha essa fala.
de que ele contrata pessoas para pensar, né? Então, e não para executar. Então, se ele contrata essas pessoas para pensar, eu preciso convidar essas pessoas lá desde do planejamento para participar e não simplesmente depois entregar uma meta para essa pessoa executar, né? Então, elas precisam saber o que precisa ser feito. Se elas estão aqui e eu pago bem e eu trago talentos para trabalhar na minha organização, elas precisam contribuir com seus talentos, com a sua energia, com o seu pensar, com a sua criatividade, para ajudar a empresa a buscar soluções, buscar estratégias, buscar inovação, buscar renovação, e o planejar é tudo isso. Então, eu acredito que o momento que nós estamos hoje, o líder também tem o pilar de engajar, de trazer as pessoas junto com ele, para que eles realmente consigam fazer um bom planejamento juntos e depois uma boa execução juntos, né? Que legal. Olha, sobre o planejamento, sobre o plano, a gente ouviu muito assim, ó, que plano foi feito para dar errado mesmo, que nenhum plano sobreviveu ao campo de batalha, que você pode fazer o planejamento, mas que ele vai falhar. E aí eu penso que isso dizia muito do que a gente pensava sobre planejamento antigamente, né? Porque entendendo que hoje o planejamento é você envolver as pessoas na construção, para que elas façam parte daquilo, elas passam a ser donos, e o dono se responsabiliza, né? O dono da ideia. Então, assim, ó, esse papel da liderança é fundamental para isso. Trazer as pessoas, os todos envolvidos, para construir o plano. Por quê? Você valoriza porque eles fazem parte do processo, você engaja e você compromete. Então, isso é muito interessante, é muito, muito bacana mesmo, né? E eu gosto muito dessa ideia do organismo vivo e do movimento que você falou. Porque acho que os planos que não sobrevivem ao campo de batalha são aqueles planos engessados. E se eu estou construindo isso com o time, com a equipe, com as pessoas envolvidas, de fato tem que estar um movimento, tem que ter um movimento, né? Para que ele possa ganhar coisas novas. E não só quando acontecer crise, não só quando acontecer algo grande e grave como está acontecendo, mas que o tempo todo possa estar sendo analisado, ele possa estar sendo enriquecido, né? Enriquecido e executado de forma consciente, consistente, ecológica, sustentável, para que seja bom para todos, como você falou. Puxa, Exato. muito, muito, muito legal, Meg. E o que você acredita, assim, ó, que são os elementos fundamentais de um bom planejamento? Então, a gente já comentou um pouquinho, e aí eu vou colocar aqui. Primeiro, eu entendo que um bom planejamento ele precisa começar com a luz de um propósito. Uhum, show. Eu tenho um infográfico que eu costumo usar, né, nos meus trabalhos, e que de uns anos para cá eu criei um solzinho, e aí eu coloquei que o sol representa o propósito, porque ele dá luz para o negócio, né? Uhum, Que é o porquê da gente existir. Então, começa aí. uhum, E é claro que esse propósito, ele acabou acontecendo com base num olhar para os cenários e entendendo qual é a contribuição que a gente pode dar para esse cenário. Então, um dos uhum, elementos importantes do planejamento é a gente conseguir ter esse olhar global para todos os cenários que afetam a nossa vida, o nosso negócio, né? Eu estou aqui tentando falar, tá, Mary? Tanto do aspecto do planejar organizacional, mas também que sobra um pouquinho para a sim, questão pessoal, né? Que eu acho que sim, não sim. dá muito para separar, porque o conceito é o mesmo. Mas você, como coaching, também pode me ajudar aí se eu estiver fugindo, né? A gente pode focar mais em uma Tá coisa ou show. outra. Mas olha só, tanto no aspecto pessoal quanto organizacional, então, primeiro, a luz do propósito, que a gente cria com base nesse olhar de contribuição, né? Eu acho que ontem vocês trouxeram muito legal assim, olha, com base no meu autoconhecimento, com base naquilo que eu sei que eu tenho de potencial, de talento, o que eu posso contribuir? A organização também precisa fazer esse olhar. Qual é a contribuição que eu Uhum, quero fazer, né? Através disso que eu bacana. já tenho. E esse é um dos cenários que eu olho. Mas eu também preciso olhar todos os outros cenários. Então, eu vejo que um item é esse olhar para um cenário macro. E quando eu falo em cenário, eu estou falando em pontos fortes, pontos fracos, estou falando em ameaças e oportunidades, estou falando nessa visão holística global que eu preciso trabalhar. Com base em propósito e olhando os cenários, eu preciso trabalhar uma estratégia,
né? Então, isso é um ponto importante. Eu tenho uma estratégia, um posicionamento estratégico, uma proposta de valor, de que forma eu vou entregar esse valor. E aí a gente estrutura toda essa entrega que eu quero fazer. E como nós estamos falando, e é a verdade, organizações são sistemas vivos. Então, assim, a gente já passou daquela coisa, daquela visão mecanicista, né? Que era muito comum o pessoal falar assim, vamos renovar a máquina, vamos... Uhum. Assim, essa visão já era, né? Hoje a questão vamos ver em que momento, né, esse organismo está, de que forma ele está sendo alimentado e sustentado, com qual energia nós estamos trabalhando para gerar os resultados que a gente precisa. Então, a linguagem e o olhar hoje é muito mais dos sistemas vivos, né? Então, com esse olhar, a gente traça a estratégia de posicionamento. E isso inclui como eu quero entregar, o que eu quero entregar, visão, missão, valores, princípios, né? Eu estruturo isso. E aí vem uma coisa muito importante. Quais competências eu preciso para entregar tudo isso? Para que eu faça esse propósito acontecer, para que eu entregue esse grande objetivo, esse produto, essa marca, ou esse trabalho, aquilo que eu quero entregar, esse valor que eu quero entregar. Como que eu consigo fazer isso? Com quais competências eu faço isso? Então, esse é um ponto importante da gente definir competências, tanto no âmbito da organização, quanto no âmbito das pessoas. E um olhar muito importante, quando a gente está falando em planejamento, é o olhar com relação à questão da cultura. Quando eu venho de uma organização que está se reinventando, que está se movendo, por exemplo, esse momento de crise mesmo, e depois eu quero falar um pouquinho sobre isso, não me deixa esquecer, para não cortar aqui a resposta. Então, assim, depois eu venho para essa estruturação das competências que eu preciso e um olhar para a cultura, porque a cultura, às vezes, ela tem um jeito de funcionar, um comportamento, um perfil que nem sempre está aderente à estratégia que eu estou desenhando para o cenário que eu estou. Então, às vezes, eu preciso fazer algumas alterações culturais. E as competências que eu vou desenvolver, as novas competências, ela vai ajudar a fazer também essa alteração cultural importante que eu preciso gerar na organização para que aquilo aconteça. E aí, com isso, claro que eu venho depois estruturando essas competências, aí eu faço a estrutura, toda o arsenal da operação que eu preciso fazer ou revisar, né? E aí vem a questão da geração dos resultados a partir das pessoas que vão transitar com essas competências. Então, eu gosto de colocar que pessoas, elas estão envolvidas nesse processo desde o início. Mas elas precisam ser um ponto muito importante dentro desse olhar estratégico, porque quando eu faço essas redefinições de valores, de competências, eu preciso olhar carinhosamente para a estrutura de pessoas que eu tenho e para aquelas que eu quero trazer para compor com a gente. E esse olhar, ele é muito importante. E é por isso que as pessoas falam assim, nossa, Meg, por que você era da área de gestão de pessoas, desenvolvimento humano, desenvolvimento organizacional, por que você caiu no planejamento desta forma? Porque é o seguinte, não tem como você ser estratégico em pessoas se nós, pessoas, não estivermos envolvidos nesse processo todo de planejamento. E ajudando a fazer todo esse alinhamento, né? Exatamente, assim, quando você falava, a ficha que me cai é essa, assim, ó, o planejamento, ele é algo muito maior do que o que a maioria das pessoas pensam, é algo muito maior do que um simples plano para executar algo e ter um resultado. Então, eu entendo que o planejamento, ele cobre tudo o que a gente precisa. E, na verdade, eu não entendo como que organizações existem, empresas, por menores que sejam, sem planejar. Porque percebe-se que dentro do planejamento cabe tudo, né? O porquê eu faço, o como eu faço, com quem eu faço, para quem eu faço. E é muito legal esse olhar, sabe? Um olhar, em alguns aspectos, para mim, novo
sobre o planejamento. E isso é muito, muito bacana. Isso dá, assim, ó, a leveza que eu penso que precisa e, ao mesmo tempo, assim, me faz ver a importância que ele tem, a importância do planejamento e como fazer isso, né, de forma mais assertiva, porque a gente é muito comumente conversa com as pessoas que estão interessadas no resultado, que é um resultado de venda, que é um resultado, que é um número, e isso passa necessariamente pelo planejamento, né? Muito bacana, nossa, bem, bem interessante mesmo, Meg. Isso. E aí eu ainda coloco a importância nesse contexto todo de que os resultados, né, todos eles, tanto no âmbito da conquista, da realização do propósito, quanto da missão, da organização, dos valores, né, que precisam estar também permeando, né, todo o nosso espaço, a questão do resultado financeiro, eu vejo que ele também é possível e ele precisa ser planejado para ser distribuído e compartilhado, porque é muito comum também as organizações compartilharem desafios, metas, números, né? E aí cria aquela empolgação momentânea, mas e o resultado como um todo? Como é que eu convido as pessoas para aquilo que eu comentei lá no início, que é a responsabilidade, né? Junto com a organização. Então, eu acho que assim, esse compartilhar do começo ao fim, por isso que eu gosto daquilo que eu chamo de alinhamento total, é bastante importante. Agora, vamos trazer isso, Meire, que eu gostaria que a gente olhasse isso com relação à crise. Então, assim, ó, como é que a Sim. gente traz isso dentro desse aspecto de crise? Eu vejo assim, ó, quando a crise começa, se a gente tem tudo isso organizado, se a gente fez, como você colocou, os prazeres de casa do ano passado, do começo do ano, fica mais fácil, primeiro, a gente parar tudo, olhar para a crise e criar ações emergenciais aqui de curtíssimo prazo. E aí eu vejo que isso tem uma duração dentro do espaço da crise. Então, os primeiros momentos da crise, a gente está olhando, a gente para e olha para isso aqui, né? Só que depois, com a crise sendo administrada, a gente vai tendo pequenos espaços. E aí, o que a gente coloca nesses pequenos espaços? A gente continua rodando, né, no meio da crise? Eu penso que não. Eu penso que o que a gente coloca nesses pequenos espaços que vão surgindo? A gente começa a olhar para aquilo que a gente tinha planejado e dizer assim, o que a gente vai ter que mudar? Aí começa todo aquele círculo de novo. Tá, meu propósito é esse. Mudou meu propósito em função da crise? Ah, não. A maioria não vai mudar propósito em função da crise. Pode ser que um ou outro negócio vão ter que se reinventar, né? Mas a maioria talvez não mude o propósito. Eu vou ter que, diante desse cenário, rever toda a minha estratégia? Ah, eu preciso rever toda. Mas é o momento de eu rever toda? Não, porque a crise não acabou, eu ainda tenho um cenário que eu preciso olhar. Mas o que eu já posso começar fazendo aqui agora, diante desse novo que me aconteceu? Então, eu vou colocando ingredientes aqui, já pensando, né, numa uma operação diferenciada, numa coisa que eu posso mudar diante desse cenário, de algo novo que eu posso criar. E assim, ó, a gente sempre falou isso, no meio de crise, sempre tem oportunidades, né? E até no começo dessa crise, quando as pessoas perguntavam assim, ah, mas e agora a gente vai olhar só para a questão de saúde e o econômico fala, gente, dinheiro não morre, dinheiro muda de lugar, de mão, o dinheiro está aí, as pessoas morrem, né? Então, a economia tem problemas, com certeza, né? As empresas, com certeza. Nós, da área de consultoria, em 3, 4 dias, tivemos uma baixa de 90% de contratos e agendas e caixa e tudo. Uhum. Baixou. Então, o que fazer com isso? Tem impacto? Óbvio que tem. Mas, o que acontece? Está existindo um redirecionamento. O dinheiro está sendo redirecionado para a saúde, para isso, para aquilo. Então, assim, ó, olhando para esse cenário, o que eu preciso fazer para reavaliar o meu negócio aqui agora? Então, passou a fase inicial emergencial, né? Ou seja, tirei
toda a situação do incêndio, entre aspas, né? Agora começam a surgir espaços. Esses espaços precisam ser pensados. Então, eu vou trazer até o meu contexto pessoal. Nas primeiras 2 semanas, eu tive essa administração da organização, uma queda de 90% dos contratos e trabalhos, né, com treinamentos e que envolviam eventos. E ainda tive que administrar a crise que a minha filha, que mora no Rio, foi infectada. Então, teve o vírus e a gente teve que administrar isso à distância. Então, assim, foram 2 semanas de administração de crise. Aí, depois começaram a surgir espaços. E aí, o que começou a acontecer? Comecei a pensar, a empresa vai continuar a mesma coisa? Vou precisar colocar outros projetos? Comecei a desenvolver, inclusive tirei projetos que estavam andando mais devagar e consegui dar uma acelerada, né? Então, o que eu preciso fazer? Que ajuda eu preciso? Esse é outro ponto importante. Tem muitas pessoas que vejo assim, no meio da crise eu tenho que sair disso sozinho. Não é bem assim, né? A gente precisa de ajuda. E quando você dá essa pausa, pensa no que você tinha planejado, pensa o que mudou, o que impactou, o que dá para renovar, o que você tem de competência, o que você tem que completar com outras competências, aí você começa a buscar o apoio, né? Então, hoje, por exemplo, eu já estou contando com o apoio de alguns colegas, alguns, inclusive, que eu vi que entraram aqui, né? Estão nos ouvindo. Então, assim, estou contando com o apoio de outras pessoas naquilo que podem contribuir. Por exemplo, estou contando com uma mentoria financeira para dar uma ajuda, me ajudar a pensar e revisar todo esse contexto de impacto na minha organização. Então, assim, e na minha vida pessoal também. Então, o que eu posso fazer nesse aqui e agora? E conforme a crise vai dando esses espaços, eu penso que a gente pode ir colocando esse pensamento de novo, saindo do curtíssimo prazo, indo para curto, para médio, para longo. Hoje, por exemplo, eu recebi de um cliente um mapa da Deloitte mostrando os negócios e quando que esses negócios vão estar normalizados dentro de um cenário de tempo. Então, assim, isso é olhar para cenário. Daqui a pouco começam a aparecer. Se você começa a olhar para cenários, você começa a ver que tem luz no final do túnel. Você começa a enxergar oportunidades. Então, lá, esse gráfico, por exemplo, estava mostrando quais negócios vão reagir primeiro e quando isso vai acontecer ao longo de um ano. Então, peraí, já dá para eu dar uma pensada, né? Ter uma perspectiva, né? E a gente tem falado nessa série de lives e com as pessoas a respeito disso, das oportunidades que a crise traz, né? E de fato são muitas oportunidades e que a gente tem que buscar se adaptar. Por exemplo, essa série de lives, esse projeto SR Digital, uma forma que a SR encontrou de estar junto com clientes, com parceiros, estar colaborando, ajudando as pessoas, ainda sem poder fazer os treinamentos presenciais, que é o que a maioria a gente fazia, né? E é uma coisa assim que tem impactado a todos nós mesmo. E a ideia e o grande convite é se reinventar. Eu fiz nessa semana uma live com uma colega aqui de Primavera, em que a gente falou que a gente pode aprender com as lives dos artistas. E a gente viu assim, eles realinhando o posicionamento estratégico muito rapidamente, quando os shows, né, não podem mais acontecer, fazendo lives através da internet, encontrando outras formas de ter receita, já que não pode vender o ingresso do show através do patrocínio de grandes marcas para essas lives. Eles conseguiram entregar o que é a missão deles e o propósito, que é o entretenimento e a música, fez isso para a gente dentro de casa, na segurança de casa, e ainda conseguiram desenvolver ações de responsabilidade social, com arrecadando doações e alimento para doar para as pessoas. Então, assim, acho que isso tem muito para ensinar para a gente, né, em termos de como que você se posiciona, de qual é o seu olhar, a sua mentalidade diante da crise. Se é de desespero ou de entender que tem que ter uma possibilidade ali. E, de fato, planejar, né, nesse cenário, planejar nesse momento novo, que é muito importante. Quando a gente falou lá no começo dos principais elementos de um bom planejamento, você começou dizendo assim, que primeiro, estar sob a luz de um propósito. E eu sou completamente apaixonada, né, por esse tema, eu instruo sobre isso e eu gosto muito, porque faz muito sentido para mim. Porque, de fato, o que a gente vê agora? Que está se reinventando na crise quem tem um propósito grandioso e verdadeiro. Quanto mais claro for esse meu porquê,
maior vai ser a minha disposição, meu entusiasmo, minha capacidade de encontrar formas de realizar esse porquê que é maior. De buscar parcerias, de encontrar pessoas, de encontrar um jeito de fazer. E é isso que nós estamos fazendo através dessa série de lives, vivendo esse porquê e essa missão da SR, né, de levar informação, de levar conhecimento, de criar grandeza. Então, não podemos fazer o presencial? Beleza, a gente vai para a internet. E aí eu penso que a tecnologia tem se mostrado uma grande oportunidade para muita gente. Tenho dito isso, por exemplo, para mim, que gosto muito da internet, gosto muito de vídeo, mas que não vinha utilizando, não vinha fazendo. E que de repente precisou uma crise para a gente se reinventar, para atender online, sabe, para partir para essa. E tem sido também um mecanismo para muitas pessoas, né? Então é bem isso mesmo, assim, ó. Quando a gente está sob a luz de um propósito grandioso, verdadeiro, forte, que faz sentido, um porquê maior, né, que vibra, a gente encontra uma forma de fazer e de superar, né? E com elementos de um bom planejamento, podendo envolver as pessoas, fica muito mais fácil, né? Fica muito mais leve, fica muito mais fácil sair dessa crise, planejar, organizar, pensar nos próximos passos, de fato. Exatamente. Eu acho que assim, o grande convite é a gente pensar, e até assim, uma coisa que a Ana e eu conversando nesse cenário, nos reorganizando aqui com relação a alinhar, e dentro de algumas coisas que eu escrevi para compartilhar com os clientes, né, a respeito disso, a gente chegou assim que esse é o momento da gente pensar global e agir global, né? Então, esse é o convite do planejamento. Então, pensar global e agir global. Ver como eu posso atuar, né, em vários cenários, em várias frentes. E esse mecanismo do pensar antes de fazer, ele é uma competência. Então, isso também Ontem, depois da live de vocês, eu fui resgatar a minha pasta de Que avaliações legal. e tal. Aí eu falei assim, deixa eu dar uma olhada como é que eu fui avaliada na competência de planejamento, né? Uhum. E aí, realmente, graças a Deus, eu tive uma boa avaliação, tá, Miriam? Na Olha, competência de então assim, ó, eu preciso. planejamento e de visão estratégica, a minha competência é bem desenvolvida. Mas eu tenho uma dificuldade, porque o meu perfil é executor comunicador, né? Eu Então, também. não tenho um S muito baixo, tenho um S médio, mas assim, eu tenho um C baixo, então a questão do acompanhamento pega para mim. E aí eu vejo muito isso também acontecer com as organizações, com as empresas, às vezes desanima um pouco, porque não tem sistemas e mecanismos de acompanhamento, e não criam mecanismos para envolver as pessoas nesse processo, na responsabilidade do acompanhar. E aí, trazendo isso para o nosso contexto pessoal também, que eu acho que pode agregar, né? Assim, ó, eu acho que a gente pode trabalhar nessa composição uma, 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 um mecanismo, uma forma da gente atuar como um placar. Eu acho que na questão pessoal, escrever significa você ter alguns direcionadores escrito para nortear você, para ser o seu placar diário, semanal, Uhum. assim, o que eu estou conseguindo fazer daquilo que eu me propus. Eu sei que às vezes isso traz um pouquinho de frustração, porque às vezes você fala assim, nossa, eu me propus a fazer tal coisa, mas eu acabei não fazendo. Só que se você não tiver esse olhar, você não se corrige, você não se reorganiza, você não realinha a sua energia para o caminho. Então, aquela primeira fala sua com relação ao planejar, muitas pessoas desistem do planejamento porque não tem esse mecanismo de acompanhamento e acham que não está fazendo, não está realizando, que é muito comum as pessoas planejarem e não realizarem. Então, uma dica que fica aí tanto para as empresas quanto para nós é a questão do placar, sabe? Você escrever, não é para ter um documento para botar na gaveta, mas é para ter uma coisa atraente e que vamos dizer assim, que te guie, que te dê um cenário de como é que você está. Então, esse é um ponto importante. Isso vale para o curtíssimo prazo, porque quando a gente está na emergência, se você não tiver uma lista de coisas, olha, isso aqui eu não posso deixar de fazer, é caso de vida ou morte, entre aspas, eu preciso realizar. E eu acho que o João Palmeira trouxe isso muito bem, como é que a gente faz essa lista diária e Estava tudo mais, lembrando. né? Exatamente. Então,
Mas o placar do planejamento ele é fundamental. E no âmbito da organização, ele serve para criar esse alinhamento para todo mundo. E serve também para gerar responsabilidade para as pessoas. Um cuidado que eu tenho colocado para as empresas é assim, ó, não faça do placar algo que fique na responsabilidade de uma única pessoa. Todo mundo precisa estar responsável pelo seu placar. Uhum. Pelo seu sistema de feedback, pela forma como é que você está indo. Claro que você precisa de um posicionamento da empresa, muitas vezes, do seu gestor e tal, mas a organização criar esse mecanismo de autorresponsabilidade também com o placar e cada um de nós estarmos responsável é muito importante para eu saber como é que eu estou indo. E a outra questão que vem uma competência muito forte aí, que é resiliência. É a capacidade de se olhar para o negócio e falar assim, não estou fazendo, mas eu preciso fazer. Não estou fazendo, mas aí chega um ponto que eu fiz isso essa semana. Eu revi todo o meu planejamento estratégico pessoal na segunda-feira. E aí eu percebi que tinha algumas coisas que neste momento da crise, elas mudaram para mim e não faz mais sentido. Eu não quero mais para mim. Então, eu não tinha conseguido, eu estava protelando aquilo, estava dentro das minhas não conquistas, mas também eu fiz uma revisão agora que isso não é tão importante. E aí eu fiquei me perguntando, será que isso era mesmo importante? Naquela época. Naquela época, né? Então o planejamento também nos ajuda a manter aquilo que realmente é importante para nós. Manter a gente alinhado com essa luz que diz pra gente, ó, esse é o caminho. Com certeza, com certeza. E assim, ó, sobre o placar, eu gosto muito da ideia também de que ele dá a liberdade, porque traz as informações. Então, te dá liberdade para tomar decisões, né? Então, isso pode facilitar quando você consegue olhar e acompanhar. Isso é bem interessante. Acho que eu conheço algumas coisas de sucesso de placar, assim, até com os filhos em casa, sabe? Fazer um placar para ir medindo ali, sabe, o progresso dos filhos na porta da geladeira, para chegar lá em cima e conquistar alguma coisa. Então isso é interessante, você consegue olhar, você consegue ver. E especialmente porque o que não pode ser medido não pode ser melhorado. Então a gente muitas vezes você tem lá uma ideia, mas você está medindo, tá acontecendo, estou fazendo. E isso dá liberdade, inclusive, de tomar decisões. E, inclusive, de revisitar e entender aquilo que não faz mais sentido, né? Isso que você falou é bem interessante, Meg, porque é um tempo muito oportuno. Eu entendo que muitas pessoas, assim como eu e assim como você, têm parado nos últimos dias para reavaliar. Puxa, como que eu estou conduzindo a minha vida? Eu tenho dito assim que, para mim, o grande convite dessa pandemia foi desacelerar. Sabe, assim, peraí, onde que você está indo com tanta pressa? E aí a gente precisa lembrar que não tem nada, que a direção é mais importante que a velocidade, né? E que não tem nada pior do que caminhar a passos largos por rumo errado. Então, eu imagino que muita gente vinha aí naquele piloto automático, no frenesi, na correria, mas puxa, será que eu não estava simplesmente caminhando a passos largos para o rumo errado? E essa parada que foi obrigatória, eu tenho brincado dito que, puxa, de repente foi um freio ABS, né? Que obrigou aí a gente parar. Mas o quão importante isso para a gente avaliar, peraí, para onde que eu estou conduzindo a minha vida, meus negócios, como que tá, será que é isso mesmo? De tudo aquilo que eu vinha fazendo, tão ocupada a semana inteira e o dia inteiro e muitas vezes não produtiva, será que tudo isso está me ajudando a me levar para onde eu quero verdadeiramente? Então eu tenho tido tempo de parar, de avaliar, tenho conversado com algumas pessoas sobre isso. Então, assim, quando a gente fala desse planejamento em meio à crise, para superar a crise, eu penso que tem tudo para ser um planejamento com muito mais qualidade, com muito mais assertividade, com uma visão muito mais clara. E eu penso assim que essa crise também toda trouxe para nós assim um olhar muito de humanidade, de entender que estamos todos na mesma tempestade, embora não no mesmo barco, na mesma tempestade, e que para dar certo para mim tem que dar certo para você também. Então, assim, eu acho que a gente cresce muito com tudo isso, é uma oportunidade mesmo de crescer, de se desenvolver, de nos tornarmos pessoas profissionais e organizações muito melhores, e que a gente possa aproveitar, né, bem esse tempo, que a gente possa fazer isso com qualidade, com assertividade. E aí, sobre isso também, daqui a pouco a gente já caminha para finalizar, eu quero aproveitar para comentar que eu tenho dito isso, mas que a gente está à disposição para isso. A ESR conta com um time de facilitadores, especialistas em várias áreas, como vocês têm visto. A gente falou na terça sobre produtividade com o João, ontem sobre autoconhecimento com o Igor, hoje estamos falando sobre planejamento com a Meg, amanhã escolhas estratégicas com a Sueli, na semana que vem com a Ana Galo e com outros excelentes facilitadores e profissionais especialistas da ESR.
E a SR, para ajudar as pessoas nesse momento, ajudar as empresas, reuniu esse time, chamou todo mundo, trouxe a gente aqui para bater um papo com esses conteúdos com vocês, mas também está disponibilizando o seu time para fazer esse trabalho efetivo na sua empresa, na consultoria, que pode ser entregue online. Então, assim, ó, você não precisa pensar sozinho sobre os próximos passos, você não precisa estar aflito e achar que você tem que resolver sozinho. Procura ajuda, como a Meg falou. Procura quem é profissional da área, quem entende. E nisso a SR tem um time de facilitadores, especialistas, que vai te ajudar a olhar para o financeiro, olhar para o planejamento, olhar para esse propósito da organização, sabe? Vai conseguir te ajudar a olhar para o todo, para que você possa sair muito melhor dessa crise, para que você possa conquistar resultados interessantes, sim, para que você possa reavaliar e manter o seu plano, que você não desista do sonho, que você consiga viver o seu propósito. Então, assim, conta conosco, faça contato. Se tiver alguém da SR aí, poderia colocar para a gente o telefone nas mensagens aí para o pessoal ver. Entra em contato, conversa com o time, vamos trocar uma ideia. A gente está à disposição, né, Meg? Nós e os outros facilitadores, para ajudar, sim, essas empresas, ajudar as organizações e a gente possa, ainda que distante, dar as mãos nesse momento, né? Porque a gente tem falado muito em conexão ultimamente, por conta da necessidade do uso da tecnologia para se comunicar. Mas, de verdade, a conexão mais poderosa ela é humana. E quando as pessoas se juntam, a gente consegue, sim, sabe? Evoluir, melhorar, resolver problema e, sim, enfrentar e sair da crise, né, Meg? Exatamente. Eu vejo que depois das 2 primeiras semanas, vamos dizer assim, que a gente teve todo esse momento mais crítico, a gente começou a criar oportunidades, a buscar ajuda, a ser ajuda. Então, hoje, nós estamos participando de uma grande corrente de ajuda. E uma coisa interessante, Meire, assim, acho que a gente já está caminhando para o fim, né? Quantos minutos a gente tem aí? 5 minutinhos. 5 minutinhos? Então já vou caminhar para a Já vamos. despedida, né? É Sim. isso. Então, assim, a gente teve aí passando esse momento, a gente está nesse viés de juntar forças para a gente superar esse momento, porque estamos todos envolvidos. Porque nós já passamos várias crises no mundo, mas poucas talvez tenham nos dado a oportunidade de estarmos todos com as mesmas dificuldades, uns mais, outros menos, mas todos com as mesmas dificuldades. E eu vinha trabalhando uma visão de futuro que já estava acontecendo, porque a visão de futuro ela começa a acontecer e ela vai se ampliando até virar um presente total, né? Mas algumas pessoas sempre saem à frente do processo. Então, eu vinha trabalhando essa mudança que nós estamos fazendo para sermos realmente essas organizações e pessoas como portfólios de competência que envolve, né, o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente faz, o que a gente contribui, que envolve o nosso talento à disposição do mundo para construir algo melhor e totalmente responsável por tudo aquilo que a gente impacta. E eu vejo que essa oportunidade que a gente tem agora, ela é fantástica para a gente acelerar isso. Eu às vezes olhava para isso e falava assim, tem algumas empresas que vão demorar para enxergar essa possibilidade. Mas hoje eu vejo que elas estão muito mais propensas a enxergar essa oportunidade de ter esse olhar. Então, eu vejo que é um momento muito especial para as empresas se ressignificarem, se reinventarem, se replanejar. Por mais que elas estejam tendo algumas emergências, existem espaços que podem ser trabalhados. Convidem as pessoas para ajudar a construir isso, convide apoio para ajudar a construir isso. E nós, como pessoas também, nós podemos buscar os amigos. Eu tenho vários aí que nós estamos conversando, e um ajudando o outro, consultor, fazendo consultoria um para o outro, e também continuo ajudando os clientes. Essa semana eu tive vários trabalhos, tudo adaptado online, com muita gente, com pouca gente, com uma pessoa. Então, assim, a gente vai se organizando e continuamos fazendo. E a minha mensagem final, além de toda a gratidão por esse momento, está bem pregadinho aqui no meu escritório, que diz assim, ó, todas as flores do futuro são as sementes do hoje. Então, o planejar, ele ajuda a gente a organizar essas sementes, né, que a gente precisa semear hoje para garantir o futuro. Então, cuidado para a gente não ficar na fazeção do hoje
e deixar de plantar as sementes que a gente precisa plantar para colher lá na frente. Porque a colheita ela é obrigatória e vai depender muito daquilo que a gente fizer no aqui e agora. Então, o grande convite que eu faço é não deixe que a crise te tome. Tome a crise e crie oportunidades a partir disso. E gratidão por esse momento. Obrigada, Meire. Obrigada, SR. Obrigada a todos que compartilharam aqui, que tiveram aqui conosco. E estamos aí, inteiramente à disposição. Que bacana, Meg. Eu que agradeço mais uma vez a essa honra, né? Uma das coisas que esse momento me proporcionou como presente foi me conectar à Meg, embora sejamos facilitadoras da SR, nunca tínhamos feito nada juntas e foi a primeira vez. A primeira de muitas, Meg. A gente já está conversando aí para algumas coisas para a gente fazer junto. A gente se conecta muito no nosso propósito pessoal. Eu fiquei muito feliz com esse papo, aprendi muito. Muitíssimo obrigada a você, muitíssimo obrigada a SR por essa oportunidade, por nos conectar e permitir com que nós possamos nos conectar com você também que nos assiste. Linda mensagem, eu tenho ouvido e pensado sobre isso, que de fato o que opera agora para o final dessa crise e para os nossos próximos passos, de fato é a lei da semeadura, sim, que possamos de uma vez por todas aprender essa lição, né? Praticar e exercitar. Então, um beijo grande. Olha só, convidar o pessoal que está conosco amanhã às 16 horas, com a Sueli, que estava aqui com a gente. Um beijão para ela. Um abraço para a Ângela, para todo mundo que esteve aqui conosco. Beijão. E amanhã a gente volta às 16 num papo muito legal sobre escolhas estratégicas com a professora Sueli. Um beijão, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Abração, Diane, obrigada, um super beijo. O professor Paulo também vai estar conosco na semana que vem, né? Estamos alinhando aí, ó, uma agenda muito legal com outros especialistas e facilitadores para outros assuntos, para que a gente continue junto. Conte conosco, tá bom? Abração, tchau, tchau.